E aí, Brunito, estamos de volta. Podcast da Soraya de novo. Segundo episódio desse podcast chamado Vida, e hoje a gente tá aqui para falar sobre atualidades, né? Coisas do dia a dia que a gente acha que pode ser relevante para uma reflexão aqui para o nosso público. Eu e a Camila, nos últimos 2 anos, a gente vem trazendo bastante pautas sobre o Big Brother, porque a gente tá achando que tá sendo um ótimo experimento social. E o Big Brother tá refletindo bastante coisas da nossa sociedade, né? Por exemplo, xenofobia, machismo, como foi na última edição também. E um dos pontos que eu e a Camila a gente queria trazer hoje é sobre o relacionamento Carla e Arthur. Tá bastante em alta ultimamente agora nas redes sociais, a gente tem escutado bastante, muita gente fez publicação sobre o tema e tá gerando bastante discussão e a gente queria dar nossa opinião também. Bom, gente, pra quem não tá acompanhando o Big Brother e quem acha que é muito fútil, é um assunto que não quer falar porque é muita bobagem, eu e a Bruna, a gente já conversou bastante sobre isso, de como o Big Brother mudou nos últimos anos, né? Antes, realmente, era muita festa, putaria, não tinha muito um propósito, e agora, como traz pautas da sociedade, a gente vê muito como um experimento social, né? O que acontece lá é muito o que reflete da sociedade. Então, o que aconteceu é que esse Arthur era um anônimo, né? Entrou lá no jogo e ele quis ficar com uma menina, que era a Thaís, e a Thaís não deu muita bola porque a Thaís queria o Fiuk. E aí, ele, na segunda semana, já meio que mudou o foco dele, o alvo dele, e foi chavecar a Carla. Simplesmente foi isso. Coisas da vida, normal. Mas a Carla não queria ele. Ela não deu bola pra ele no começo. Falou, ué, mas você não queria a Thaís e tal. Ele falou que era pilha da galera, que não era bem isso, que ele sempre gostou dela desde o começo. E a Carla, ela falou, ai, acho que não. Toda festa o Arthur ia meio que pra cima dela, né? Dava flechada nela e a Carla meio que ignorava. Eles até chegaram a conversar. Ele falou, cara, se não fosse aqui no Big Brother, eu acho que você nunca teria olhado pra mim. A Carla falou, acho que não mesmo. Então mostra muito que ele tava atrás desde o começo, né? Sim, até nesse momento eu acho que a Thaís já tinha ficado com o Fiuk, então ele também já não tinha muita opção de ficar com a Thaís. Do nada ele já mudou pra Carla, já mudou o foco, e eu acho que se não fosse a Carla ele ia tentar outra pessoa, sabe? Por exemplo, Juliette. Seria qualquer pessoa que estivesse lá. E eu acho que ele foi realmente com uma intenção de... Quero pegar qualquer pessoa. Não era estou apaixonado por ninguém aqui, eu quero pegar alguém, era isso. Eu quero pegar alguém, exato. E aí, eventualmente, a Carla falou, beleza, acho que vou ficar com esse menino aí. E aí foi toda uma cena. Ela falou, se você me flechar aqui, daí eu fico com você. E ele bem ego de homem, né? Eu vou te flechar aqui, mas se você não ficar comigo, eu vou dormir. Fez toda uma cena lá. E os dois ficaram. O público gostou, né? No dia lá, acharam fofo, que eles combinam e tal. E eu acho que durou isso aí, gente, uma semana, né? Esse amorzinho dos dois aí. Eu achei brega na hora, mas eu achei fofo ao mesmo tempo, porque, sabe, eu achei que era aquela coisa de um interesse normal, sabe? Por exemplo, ela não estava muito interessada, porque ela tem bastante medo de se envolver, talvez. E ela é famosa também, né? Famosa. Um peso muito grande. Exatamente. Então eu acho que ela não queria por isso, mas depois que o cara já falou que tá te querendo, acho que você começa a perceber nele também. Então eu acho que foi meio que isso, sabe? Ela olhou, falou não me interessa, e depois começou a perceber quem se interessava por ele também. Sim. Mas o que acontece é que o jogo dos dois começou a conflitar bastante, porque o Arthur queria votar em certas pessoas, a Carla tinha as amizades dela, que no começo eram bem sólidas, né, com a Camila e com o João, e com a Thaís também, e eles queriam votar no Arthur, então chegou num dado momento lá do jogo que ela falou, cara, ela não levava muita informação, né, pra ele. Ela meio que sabia que iam votar nele, e ele ficou meio puto com isso, de nossa, você tá ficando comigo, mas você não me protege, você não me conta as coisas, meio que começou a cobrar isso dela. E ela também começou a falar dele pra galera, né? Você sabe que eu tô com ele. É meu boy. Meu boy, é. Mas ao mesmo tempo que ela não contava as coisas pra ele, ela sim fazia algumas coisas, por exemplo, pro amigo dele, que era o Projota. Por exemplo, colocou o Gil no paredão, colocou... Não, no anjo. Deu no paredão não, deu monstro, exato. Ou seja, ela tava fazendo mais ou menos o jogo deles. Ela tava jogando o jogo deles, mas ainda sem estar 100% do lado deles. Mantendo a amizade com os amigos, exato. E não contando
contando o que os amigos iam fazer. Ou eu seja, acho que naquele momento ela falou assim, cara, ainda. entre amigos e ele, eu não vou entrar nesse conflito. Então ela ficava meio que neutra. Só que ele tava cobrando isso dela, né? Até que deu um dado momento lá no jogo, gente, ela realmente assumiu esse papel de vou defender o Arthur. E ela começou a entrar em pequenos conflitos lá dentro da casa, né? De cobrar porque tal pessoa ia votar nele. Ai, amiga, mas tô chateada. Tipo, ela começou realmente a tomar o lado dele e as dores dele também, porque ele foi pro paredão, acho que 2 vezes seguidas, né? Depois 3, mas no momento em que a Carla começou a realmente comprar dele, ele tava cobrando isso dela, sim. Tipo, ele tava cobrando esse posicionamento dela. E é muito o que a gente vê na sociedade, né, gente? Tipo, a mulher, ela tem que ajudar o cara, ela tem que elevar o cara, tem que ensinar. Muitas pessoas falam que a mulher tem que ensinar, tem que educar, porque o cara vai mudar pela mulher. Então, meio que o que a Carla tava fazendo era isso, assumir um papel lá que não era obrigação dela. Tipo, os dois estão no jogo, as amigas dela não são obrigadas a gostar dele, mas ele tava, assim, cobrando isso dela. Sim, e se você for perceber, o sonho dela lá dentro era que ele fosse amigo dos amigos dela. Ela queria aproximar o Arthur da Camila e do João. Ela queria a mesma galera, né? Dela. Que todo mundo fechasse rolê com eles lá. Só que daí é o que a gente vê muito comum, né? A menina perde todos os amigos e prioriza os amigos do cara. Isso a gente vê muito na sociedade também. E a Camila, que é amiga dela e tava do lado dela desde o começo, a Camila não gostava do Arthur. Ela sentiu uma coisa ruim, falando, cara, eu tenho minhas dúvidas em relação a ele. Então o que a Carla fez, gente? Ela se afasta dos amigos dela num determinado momento do jogo. E foi isso que a Bruna falou. Vira amiga dos amigos dele, sendo que ela não é prioridade pra nenhum deles. Nessa hora aí eu falei, ih, vai dar ruim demais essa história, cara. E aí o que aconteceu? Chegou num paredão que foi formado que era o paredão falso. Porque a galera tava vendo o Arthur falar mal da Carla, tava vendo o Arthur fazer umas piadas machistas também, falava umas coisas nada a ver e tava todo mundo revoltado, tipo, meu Deus, esse cara é péssimo, olha tudo que ele tá fazendo. E ele toda hora com medo de sair de macho escroto igual na última edição, né? Ele falava isso toda hora, tipo, ai, Carla, as pessoas vão falar isso de mim. E ela, não, lindo, não é isso. Ela com medo também dele ter essa imagem, mas ela tava com mais medo de ser a culpada dele sair com essa imagem, né? Tipo, nossa, será que eu tô falando alguma coisa? Mas não era ela que tava falando nada, eram as próprias atitudes do Arthur que estavam deixando a galera aqui de fora puta da vida. Aí chegou esse paredão falso em que tava tanto Carla quanto Arthur, mais 2 pessoas, e a galera queria muito que a Carla visse o que ele tava falando, o que ele tava fazendo. E eliminaram a Carla nesse paredão falso, ou seja, ela não saiu da casa, ela foi pra uma salinha secreta e ela podia assistir tudo por 2 dias, ela podia escolher lá que horas ela ia assistir, mas ela tinha as cenas do pay-per-view. E tava todo mundo muito animado, né? Geral falando, nossa, agora a Carla vai ver, vai abrir o olho, não vai mais se perder por causa desse cara escroto, tal. Só que 2 coisas, né? Uma, a produção não colocou nas cenas que ela queria ver em dados momentos, e outra, ela dormiu também numa hora que ele tava de fato falando, mas no geral ele não falou nada demais dela. Eu acho que as poucas coisas que ele falou que poderiam dar uma coisa negativa, assim, pra ela interpretou de outra forma. E eu acho que também isso é muito normal se a gente for pensar nos nossos relacionamentos aqui fora, que a gente faz muito isso, né? A gente se conforma com poucas coisas, com migalhas, como as pessoas falam, de, ele me elogia, ele me ajuda aqui em casa, como se ele fosse... cozinha também. Sabe, coisas bem pequenas, a gente fica levando essas coisas pequenas como se fossem as maiores coisas, como se fossem super importantes, e a gente ignora algumas frases, ignora algumas ações, e era exatamente isso que ela tava fazendo, né? Ela exaltava o que ele fazia de pequeno, de tratar ela bem às vezes, elogiar essas coisas. E ignorava o ruim. E ignorava o ruim, totalmente. Por exemplo, uma coisa ruim, que não foi ruim, a gente até conversou sobre isso, dele ter ganhado o anjo. Pra ter evitado que a Carla fosse pra esse paredão, ele poderia ter dado o anjo pra ela, mas ele ficou mais ou menos, né? Ele deu pro Projota, só que ele falou lá que ele até considerou dar pra Carla, só que o Projota era amigo dele desde o começo. Eu falei pra Bruna que nisso eu não julguei ele, porque imagina se fosse a Carla, tipo... ganha ela o anjo, aí ela fica entre imunizar a Camila e ele. Se ela imunizasse ele, o que eu acho que ela faria, todo mundo ia julgar ela, falando que, cara, ela abriu mão da amiga dela pra imunizar o boy. Então, se você for pensar, o Arthur fez isso. Ele não abriu mão do amigo dele que tá com ele desde o começo pra imunizar a menina que ele tá ficando. Eu acho que se fosse o contrário, uma mulher fazendo isso, todo mundo ia realmente exaltar essa atitude dela de, não abriu mão de amiga por causa do cara. E foi exatamente isso que o Arthur fez, mas a galera achou meio zoado. Tipo, ele não deu pra Carla porque ela tava na reta, não sei o que, mas a Carla não era parceria de jogo dele desde o começo. Ela quis virar no meio, só que eu acho meio complicado mesmo você abrir mão do seu amigo, que tá lá do seu lado o tempo todo. Isso aí eu até entendi.
Só que aí, durante o paredão falso, a Carla viu ele falando que ele cogitou, né? Ficou falando um tempo que o Projota cogitou dar o anjo pra ela. 5 minutos antes do paredão, na verdade. Só que, cara, ele não deu, entendeu? Então ela tava assim, eu sabia, eu não estava errada. Amiga, se esse paredão não tivesse sido falso, você teria sido eliminada. E ele cogitou, mas ele não deu. E aí ela tava exaltando isso, né? Eu sabia que ele gosta de mim, eu não estava errada sobre ele. Todo mundo em choque, tipo, não é possível que ela não tá vendo. Então, tipo, a intenção é melhor que a ação nesse caso. É que, na verdade, eu acho que ela foi pro paredão falso. Ela não tava focada em saber as coisas do jogo. Ela queria saber do Arthur. Ela queria saber se ela tava certa sobre o Arthur. Se ela tava se entregando pra uma pessoa certa, sabe? Essa foi a minha impressão no jogo. Sim. No jogo não, no paredão falso. E aí, gente, entra naquela fase do você já tá cega. Da Carla foi em tempo recorde ali, porque ela tá dentro de um reality, né? Mas foi isso. É esse o padrão que eu sempre vejo. O cara vê a mina, se interessa, aí ele vai fazer de tudo pra chamar a atenção da menina. Vai ser um príncipe, vai ser maravilhoso, vai ser, nossa, meu Deus, onde estava esse cara dos sonhos? E no começo, às vezes, a menina nem tá interessada mesmo, ou porque já teve um outro relacionamento ruim, ou por qualquer motivo que seja, não tá tão interessada. Esse cara vai fazer de tudo, até conseguir. Padrão, né, Bruna? Sim, e eu acho que além disso também, às vezes as meninas, elas querem se entregar, elas estão interessadas, mas elas fingem que não. Ou fazem um doce, né, pra não... fazem um doce porque elas não querem assustar os caras. Assustar, por quê? Coisas da sociedade. A mulher que entrega logo de cara é fácil, ninguém quer casar com essa menina, ninguém quer namorar essa menina. Não, além disso, é emocionada, sabe? Normalmente, quando uma pessoa já vai logo direto falando de sentimento, já quer falar sobre relacionamento... Assusta os caras. Exatamente, essa é a definição de assustar o cara. Saem correndo, porque a ideia das pessoas é que as meninas sempre... não querem relacionamento casual, assim. Elas sempre querem casar, namorar. Eles são as emocionadas e eles são as pessoas que saem correndo. São vários pontos aí, gente. Exatamente isso. A emocionada que quer casar, ou então ficar com ele logo de cara, eu sou fácil, aí eu não sou pra casar. Várias crises em relação a isso. E aí foi isso que o Arthur fez. A partir do momento que ele conseguiu a atenção da Carla, ele perdeu o interesse e aí começa ela a achar que ela fez alguma coisa errada, né? A mexer com a insegurança dela. Porque ao invés ele pegar e falar, cara, eu não quero nada sério com você, eu só fiquei aquele dia, é isso? Não, ele começou a ser frio com ela, cortar ela, cagou que ela saiu, né? Eu falei pra Bruna, cara, eu nunca vi o Arthur tão feliz igual ele tava na festa um dia depois que a Carla saiu. O cara tava curtindo a festa horrores, gente, feliz e contente, como se a menina, tipo, foda-se, não tô nem aí pra ela. E ela assistindo tudo isso, foi aí que a gente tava falando, você vê os sinais, né? Ele, desinteressado total, ignorava ela, não deu anjo pra ela, na festa super feliz. Acho que ele chorou um pouquinho no começo, né? Mas eu acho que ele tava mais chorando por ele ter ficado e pode ser um arrependimento de não ter dado anjo pra ela. Mas passou em meia hora, gente, ele já tava bem. No outro dia de manhã eu tava falando dela, ela tava dormindo e não viu, mas ela realmente não enxergou nada. Não enxergou nada do que as pessoas estavam esperando. E aí ela voltou pra casa. A volta dela pra casa, aí o Brasil quase desmaiou, né? A única coisa que ela ficou chateada dele foi que ele não defendeu quando as pessoas falaram mal dela, mas ele não falou nada. Ela falou pra ele, você precisa começar a se posicionar. Mas tipo, você não falou mal de mim, então tá bom. Exato. Eu acho isso muito estranho, mas eu entendo que realmente a gente ignora muitas coisas pra continuar o relacionamento, pra ficar no relacionamento e pra dar certo, sabe? A gente supervalora as coisas pequenas e ignora as coisas ruins. E eu acho que isso já é uma grande armadilha que a gente cai muito frequentemente aqui fora e ela tá caindo lá dentro também. Sim. Aí mesmo depois disso ela voltou pra casa, foi lá e se ajoelhou pra ele, falando que queria que ele fosse parceiro no jogo e tudo. Sendo que, cara, isso que é muito doido. Ela viu lá na casa secreta, no quarto secreto, que a Juliette, por exemplo, tava sendo um alvo, que as pessoas estavam sendo injustas com ela. Eu fico pensando que se ela tivesse realmente focada no jogo, ela iria formar parcerias com as pessoas que ela viu que ou estão perdidas, ou que estão sendo um alvo, sei lá... Sabe? Ela não tem dupla com ninguém naquele momento. O que ela tentou fazer? Quebrar a dupla Arthur e Projota pra ele ser dupla dela e seguir, ou seja, tudo pautado no relacionamento, gente. Ela se perdeu no jogo, foi isso. Em vez de ela estar focada em ver quais são as estratégias dela, em ver como ela vai continuar no jogo, ela não tava focada no jogo naquele paredão falso. Ela tava focada em validar os sentimentos dela. Falar, nossa, eu tô certa. Posso gostar desse cara. Eu posso gostar desse cara, eu posso me entregar. Não tô numa cilada, ele gosta de mim. Ele não falou mal de mim, tá? As pessoas falaram, ele não me defendeu, mas não tem problema, ele não falou nada, pelo menos eu não escutei. Ela não escutou, E é isso, ela tava focada realmente no relacionamento. Ela perdeu totalmente o jogo. E se a gente for fazer também um link com a nossa
vida real, a gente também faz isso relacionado com a nossa escola, com o nosso trabalho. A gente deixa tudo isso em segundo plano, as coisas importantes no segundo plano, pra focar no cara. Exato, pra focar no cara. Fazer dar certo, sabe? A gente quer focar no relacionamento. O cara tá se esforçando zero, não tá fazendo nada demais, e a pessoa abre mão de tudo e mais um pouco pra ir na onda dele, seguir ele. Até gente que manda pra gente mensagem, tipo, ai, eu abandono a faculdade pra ir morar fora porque meu namorado, sabe? Se você tem um sonho, cara, eu acho que tem que pensar muito antes de abrir mão de tudo por causa de outra pessoa e saber se essa pessoa tá fazendo o mesmo por você. Ali na televisão é nítido esse relacionamento do Arthur e Carla. Ele não faz o mínimo por ela e ela faz muito por ele. Abriu mão de tudo lá dentro do jogo por causa dele. Sim, e eu que já passei por um relacionamento abusivo, eu fico pensando que essas coisas iam me assustar muito. Por exemplo, as patadas que ele dá nela, essas coisas já iam me fazer sair correndo, sabe? Porque essas patadas a gente normaliza muito como se fosse uma coisa normal do relacionamento, de desavenças, de atritos normais. Mas uma coisa é você discordar da pessoa, argumentar com ela e tal. Outra coisa muito diferente é o que ele tá fazendo, que é tratar ela mal, é fazer patada. E daí, quando ela dá patada, você pode ver que ela é muito mais julgada que ele. Sim. O dele, a patada dele é normal. Agora, quando ela dá patada, ela é a esquentadinha, segundo o Projota. Ela, até aqui também fora, difícil as pessoas... de lidar. É difícil de lidar. Até aqui as pessoas também julgam muito ela aqui fora. Sendo que o Arthur já falou lá dentro que ele queria socar a pessoa até a morte, que ele queria... O que ele falou que na festa do fio que ele vai fazer? Tacar o terror. E ninguém acha isso escroto. Tipo, se fosse a Carla falando isso, nossa, a maluca. Mas Sim. ele, tá normalizado, o homem faz isso mesmo. Sim. E aí uma seguidora me mandou mensagem falando que ela não acha o relacionamento do Arthur e da Carla abusivo, que ele não tá sendo abusivo com ela. E eu acho que é meio que essa a pauta do que a gente quer falar com tudo isso que a gente contou pra vocês. Realmente, assim, pelo que a gente tá vendo na TV, eu acho que o mínimo que a gente pode considerar é que é tóxico. Tipo, não tá fazendo nem bem pra ela, nem pra ele, porque ele também fica puto o tempo inteiro, ele quer ficar longe dela, fica falando que quando ele sair de lá, ele vai ficar com tal menina, imagina os directs dele lotados, tipo, ele não está focado no relacionamento. Só que pra mim, abusivo não é só você fazer alguma coisa como violência de agredir, ou o jogo psicológico, mas a sua intenção também. Ele não tem intenção de estar num relacionamento agora, ela nitidamente tem, só que ele começou lá atrás, criando todo um cenário pra ela acreditar que era diferente com ele e tal, e agora ele já não tá mais interessado, ao invés de ele falar, Carla, eu não quero nada com você, não temos mais relacionamento, ele vai lá e usa da companhia dela, da energia dela, dos poderes dela, até onde convém pra ele. Ele sabe que a menina tá afim dele. O Projota já falou isso pra ele. E mesmo assim, ele não tá nem aí. Eu acho que quando a pessoa tem algum poder sobre a outra e faz isso conscientemente, já é o primeiro passo pra tornar um relacionamento abusivo. Eu acho que também não chega a ser abusivo, mas sim, por exemplo, se eles continuassem, sim, ia ser bem abusivo. Eu acho que agora eles estão num relacionamento tóxico e bem normalizado na sociedade, por isso que muita gente não percebe. A grande maioria das pessoas estão nesse tipo de relacionamento. E por que tem grande potencial pra se tornar um relacionamento bem, bem abusivo, gente? Porque a Carla tá abrindo mão de tudo. Óbvio que a culpa não é dela, né? Mas ela quer tanto fazer dar certo que é aí que você perde sua autoestima, é aí que você perde o amor próprio, você começa a se afundar por causa da outra pessoa, e aí ele vai percebendo isso. O cara vai percebendo isso, né? Não estamos falando Carla e Arthur, mas o cara vai percebendo isso de tipo, traí uma vez, ela perdoou. Eu bati nela, foi só uma vez, um tapa só, não deu nada. Ela voltou. Ela descobriu que eu fiz isso, dei uma mancada, tudo bem. Aí vai parando de fazer as coisas juntos, vai se tornando um relacionamento totalmente insustentável. E a mulher que tá com a autoestima abalada, com várias inseguranças, por causa de todo esse ninho que foi criado no relacionamento, ela só vai se afundando, se afundando, se afundando. Normalmente, esse relacionamento acaba bem mal. Porque como a gente falou, você abre mão dos seus amigos pra ser amiga dos amigos do boy. Se afasta de todo mundo, né? Se afasta de todo mundo. Inclusive família, às vezes. Exato. Então você acaba perdendo sua rede de apoio, você não pode reclamar dele, porque depois ele fala que você tá falando mal dele e isso vai ser prejudicial pra ele. Ou começa a ameaçar que vai embora, que vai terminar e a culpa é dela. Joga a culpa de tudo, das atitudes dele na pessoa, na mulher. Sim, e normalmente se você for ver, as pessoas culpam sempre as mulheres nos términos. Ela que não tentou muito, ela que era louca. E também acho que uma coisa que é muito esperada da sociedade para as mulheres
é que tem que abrir mão de tudo pra fazer dar certo pelos filhos, pelo marido, e isso não é esperado pro homem. Se vocês for perceberem tudo, o homem quase nunca abre mão da carreira, quem continua estudando é o homem e a mulher fica na casa. Se a mulher tem uma proposta de emprego em outro lugar, vai ser bem difícil eles mudarem, né? Se for a mulher, tá certo, vamos mudar com meu marido. Agora, se for o cara largar a mão pra seguir o sonho, a carreira, qualquer coisa da mulher, já é um outro papo, né? Sim, é bem difícil a gente ver uma parceria mesmo. Normalmente mulher abre mão de tudo e tem que fazer dar certo. É muito normalizado mesmo isso. Um ponto que eu tava falando na live é isso, gente. Sim, a sociedade é machista, a pessoa que não enxerga isso ou fala que é mimimi, pra mim eu nem converso. Falar que mundo você tá vivendo, que planeta a pessoa parece que não vê TV, não lê as coisas. O mundo é machista e é uma questão de você aceitar isso. Outra coisa que sim, os caras, não sei se conscientemente, alguns sim, mas a maioria deles é criado desde criança a ser o pegador, a ser o que manda. Quando a criança nasce, o pai fica mostrando o pinto da criança pra todo mundo. Esse tipo de coisa é o que transforma os caras nisso. Tem várias coisas, né? Mas não vou ficar citando aqui. E a mulher sempre é a que vai consertar o homem, é a que não pode fazer 1,5 zilhão de coisas porque vai ser visto de tal maneira na sociedade. Isso aí é tudo padrão. O que acontece quando uma mulher passa por esse tipo de relacionamento e consegue sair dele? Normalmente sai abalada, desestruturada, ferida, com vários problemas, aí vai pra terapia, ou então se resolve de algum jeito. Os traumas ficam, só que você começa a perceber os sinais desse tipo de cara, né? Porque é óbvio, gente, não é todo cara que é desse jeito, mas existe muito e é bem normalizado, como a Bruna falou, na sociedade. Um relacionamento podre desse jeito, as pessoas falarem que, ai, não, mas não é tão ruim assim, não, nossa, que sorte, eu e meu marido lava a louça. Então... Pelo menos não me trai. Pelo menos não me trai. Não me bate. As pessoas Ou acham... eu nunca peguei. Tipo, eu nunca peguei traição, então tudo bem. Sim, o que as pessoas aceitam muito também é que as pessoas acham que o relacionamento ruim é só você apanhar, por exemplo, sabe? Isso é abusivo, mas como a Camila falou, tem muitas coisas que são só psicológicas e acabam com a gente e a gente não percebe. Então... Não deixa a marca visível, né? Não deixa a marca visível, mas eu vejo que muitas amigas minhas, inclusive, aceitam esse tipo de relacionamento. Passam por isso, né? Passam por isso e não percebem. Não sabe que tá num relacionamento abusivo, tóxico. Acha que tá ótimo e muitas vezes namora, casa, tem filho e ainda assim acha que tá tudo certo. Eu acho que sim, algum dia a sociedade vai evoluir um pouco, vai mudar, mas eu acho que eu e vocês, mulheres, a gente sim tem que se atentar aos sinais. Se atentar muito bem aos sinais, porque tem muito sinal. A gente ignora várias red flags, gente. É isso que eu tava falando. Quando você passa por esse relacionamento, você já consegue pegar no ar quando você tá se relacionando com uma nova pessoa e você consegue pegar no ar também o que tá acontecendo com as suas amigas. Mas a gente fala muito sobre isso. Tem tanta gente compartilhando experiências de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico. Gente que não saiu dessa, gente. Realmente o parceiro matou a mulher porque vivia um relacionamento extremamente tóxico e abusivo. Então os índices são muito altos, acontece demais, o que a gente tem que fazer é ficar esperta. Pra mim é isso, ao menor sinal de desinteresse, sai fora. Não fica se doando mais, não deixa chegar num ponto que você ama tanto a pessoa que você se machuca nisso. Eu acho que nos 2, 3 primeiros meses você já consegue ver se aquilo vai te fazer bem ou não. E o que eu falo também, tanto de terapia pra vocês, é que a partir do momento que você se basta, que você sabe ficar sozinha e você gosta disso, você não fica mais procurando felicidade no outro. E tem muito isso também da sociedade, que a pessoa de 30, 40, 50 anos tem que estar com alguém, tem que ter um parceiro, e não é. Isso tudo é coisa que a gente tem que internalizar, realmente absorver e entender que às vezes é melhor você estar sozinha, num relacionamento saudável com você mesma e simplesmente não cair nesses contos de pelo menos isso, pelo menos ele não me bate, pelo menos ele não me trai. Não é isso, gente. Pra mim é isso hoje em dia. Se eu for ficar com alguém, é com alguém que vale a pena, que vai me elevar, e não que eu tenha que ficar usando minha energia pra ficar tentando salvar a pessoa ou eu sozinha ficar num relacionamento falido, só tentando salvar mesmo. Eu acho que hoje em dia eu vejo muitos sinais quando eu conheço uma pessoa, por exemplo, ser um pouco grossinho comigo, já era. Frases machistas. Frases machistas, algumas eu até chamo a atenção da pessoa, porque às vezes realmente
Por exemplo, eu falo uma coisa preconceituosa e não percebo, então às vezes eu falo isso pra pessoa. E aí também vejo a reação, né? Porque Exatamente, a reação. A reação, porque alguns falam, é verdade, não tinha percebido, perdão. E tem outros que aí falam, eu não sou assim, nem todo homem, na verdade não sou machista. Começa a palestrinha. Começa a palestrinha, então esse aí também já não. Outra coisa que eu percebo também é como fala sobre outras pessoas, sobre outras mulheres. Exatamente. Porque muitos homens respeitam as mulheres cristãs, a mãe, a chefe, nem isso, né? Mas eu quero que respeite todas as mulheres, independente se ele tá atraído ou se ele tem alguma relação de amor por ela. E outra coisa também que eu percebo bastante agora sobre relacionamentos, se eu quero estar com alguém, é se a pessoa também, os comentários que ela faz sobre mim, sabe? Por exemplo, se ela me coloca pra baixo, se... Te diminui de algum jeito. Se me diminui de algum jeito, se diminui minhas conquistas, se só as coisas dele são importantes. Isso tudo, pra mim, são red flags agora e antes não eram. Na verdade, antes eu até falava, vai mudar. Ou então eu não percebia mesmo. Acho que essas coisas a gente vai percebendo ou com a vida vai lá e te mostra, como foi o nosso caso, né, Camila? A gente Passei pela mesma coisa. Passamos pela mesma coisa, ou então vendo as experiências de outras pessoas. Como a gente falou na internet, agora tem muito. Na verdade, os casos sempre estiveram aí, né? Mas agora com a internet, muita gente tá falando sobre. Por exemplo, o meu faz 1000 anos e eu só contei faz 2 anos, né? Então acho que a gente tem que sim usar as experiências de outras pessoas, ficar atenta do que as pessoas estão falando e analisar bem os nossos próprios relacionamentos e o que a gente tá aceitando agora nesse momento e o que a gente vai aceitar no futuro também. E também não ficar só atenta sobre você, mas com as suas amigas, com a sua irmã, etc., com a sua mãe também, inclusive, porque se você for perceber, tem bastante gente mais velha que tá no relacionamento abusivo, sempre esteve. Muito tempo, E continua no relacionamento, e a gente fica falando, né, que os jovens de agora não querem nada com nada e não tá no relacionamento, mas às vezes só mudou a nossa postura em relação... Exato, o que a gente tá aceitando, né? Isso que a Bruna falou é muito real sobre o cara que fica te diminuindo o tempo todo. E eu tava lendo um artigo muito interessante falando de transtorno de personalidade, do cara narcisista e tal. E é mais comum do que a gente imagina, não é só o machismo. Mas tem uns caras também que eles estão infelizes com eles mesmos, eles entram num relacionamento pra ficar diminuindo o outro. Não é só homem, tá, gente? Mas acontece muito. E aí o machismo potencializa tudo isso. Por isso que eles acham que eles são donos, que você tem que baixar a bola pra eles, que você tem que ficar quieta e aceitar. E quando você se posiciona, é aos poucos que o cara começa a te diminuir e te colocar no seu lugar, tô fazendo entre aspas, tá, gente? Colocar no seu lugar que ele acha que é o certo pra você. Então, o meu ponto com isso é, mesmo que você seja uma mulher independente financeiramente, empoderada, você não tá livre de entrar num relacionamento desse, se você não consegue perceber as red flags. Tem um caso aí bem famoso que a gente viu recentemente, que é o da Maíra Card. Ela tem as empresas dela, ela tem o dinheiro dela, ela expôs um relacionamento super abusivo que ela tava com um cara, e mesmo assim, o cara tá lá do lado dela, ela fala que vai voltar com ele, tipo, pra mim só tem uma solução pra relacionamento abusivo, que é você cortar pela raiz, porque chama relacionamento abusivo justamente por isso, você gosta da outra pessoa, então, se ela pedir desculpa, você aceita, se ele falar que vai mudar, você aceita, só que é difícil essas pessoas mudarem do dia pra noite, precisa de tempo, de trabalho, de terapia, de muita coisa envolvida. Então, o que eu posso falar pra mulheres no geral é que não muda do dia pra noite, não vai mudar tão cedo, não vai mudar porque você tá falando, só vai mudar quando a pessoa tiver consciência de que ela precisa mudar, e não é, eu acho que nem um ano, assim, tipo, é tempo e maturidade. Então, pra mim, hoje, vendo as red flags, nem entra nesse relacionamento, porque você pode cair numa cilada muito grande, independente de você ter apoio familiar, independente de você ter amigos e uma rede de apoio e tudo, e se você se vê nesse relacionamento, não fica indo e voltando, corta, a melhor coisa que você vai fazer é cortar. Óbvio que é muito mais fácil falar, né, do que fazer, só que você precisa se conscientizar e procurar ajuda também. Pra mim, terapia foi essencial. A Bruna tá fazendo agora também, e você nem falou muito de relacionamento no começo, né? Não, eu falei na primeira sessão só, e acho que algumas 2, 3 vezes mais, mas também bem rápido, pra explicar como isso afetou em eu outras sou coisas agora. da vida. Exato. É mais ou menos isso. Mas a terapia ajuda demais, gente, a não só por relacionamento, mas como a Bruna falou, se entender. Tipo, o que aconteceu na minha vida que afeta até hoje na pessoa que eu sou. Então, eu acho que esse é o meio caminho. Red flags, se você se vê nessa situação, você buscar ajuda de pessoas que gostam de você, cortar pela raiz e depois procurar um tratamento profissional, alguma coisa desse tipo.
É bom a gente perceber o que a gente aceita, ficar atento às coisas que a gente normalizou e realmente não aceitar essas coisas que são pequenas violências, mas que depois lá na frente desenvolve uma violência muito maior e às vezes até física mesmo. E às vezes isso acaba tirando sua vida. Exato. Bom, gente, foi o que a gente falou, a gente trouxe esse assunto Carla e Arthur porque as pessoas ficam indignadas de ver a Carla fazendo esse papel de trouxa, né? Falaram isso, nossa, esse papel de trouxa em rede nacional, mas o que a Carla tá fazendo, muita gente já fez, eu já fiz, Bruna, acredito. Outras pessoas famosas, todo mundo que tá vendo a Carla já passou por isso, se identifica e entende. Porque a pessoa, ela realmente não enxerga. Ela gosta tanto do outro que ela quer justificar, procurar alguma migalha, alguma coisa pra se apegar. E os caras... Sinceramente, eu não acho que o Arthur é a pior pessoa, que ele é ruim de tudo, mas eles são sim filhos do patriarcado mesmo, é isso. O cara dominante que fica atrás, que tem que conquistar, que tem que pegar todo mundo, e quando a mulher tá falando alguma coisa, ela é chata, ela é insuportável, não quero mais, entendeu? Então, a culpa não é dele, pessoa, mas é sim da sociedade que a gente vive. A culpa também não é da Carla, é da sociedade que a gente vive. Tá todo mundo sujeito a isso, infelizmente. Então a gente precisa começar a acordar pra vida e tentar evitar ao máximo esse tipo de coisa. A gente se amar o suficiente pra perceber que quando tiver numa situação parecida, que tá piscando lá de longe, que nossa, talvez seja desse jeito, eu já não quero. Também essa questão de rivalidade feminina. Muitas vezes uma mulher vai lá e fala pra outra, cara, o seu namorado está fazendo isso, a mulher já acha que é inveja. Ai, minha amiga invejosa tá encalhada. Gente, o meu ex fez isso. Aí vai lá atual e fala, não, era com você, não comigo não. Então, isso aí é só mais uma maneira de dar força pra essa situação que a gente vive. A gente tem que quebrar padrões e tentar se apoiar mesmo, porque os caras se apoiam. Pode ter certeza que eles se apoiam, eles encobrem tudo o que o outro faz. E muitas vezes eles não falam nada pra apoiar mulheres porque eles se identificam, eles fazem exatamente as mesmas coisas. Então, acho que a rede de apoio feminina tem que se fortalecer também, tem que ser bem mais sólida do que é hoje em dia. Falou disso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. E, por favor, se você se identificou nem que seja 2% com alguma coisa do que a gente falou aqui, já abre bem seu olho. 50% já pode pular fora. 100%, ó, estado de calamidade. Sai daí, porque é bem mais fácil falar, é óbvio, mas não tem um final bonito pra essa história. É exatamente isso. Sim, porque relacionamentos, eles afetam a nossa vida, afetam em tudo. Nosso trabalho, nosso relacionamento com família, com amigos, tudo. Então, o que a gente quer propor aqui é uma reflexão mesmo sobre o que vocês estão aceitando atualmente, o que vocês querem aceitar de um relacionamento mais pra frente, se você tá solteiro agora. E que tipo de vida você quer viver, né? Com um parceiro que te apoia e que é saudável, ou com alguém que só te diminui e você não pode confiar nem nada. Sim. E não é mimimi. Não é mimimi. É isso, galera. Um beijo. É nóis.